Abram a Bíblia de vocês, Salmos 70. Para quem procurar aí, vem depois do 69. Salmos 70. E antes, naturalmente, de Apocalipse. Ó Deus, apressa-te em livrar-me, Senhor. Apressa-te em me socorrer. Passem vexame e humilhação os que procuram tirar-me a vida. Botem atrás envergonhados que se alegram com a minha ruína. Sejam cobertos de vergonha os que dizem: bem feito, bem feito. Regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente: seja Deus engrandecido. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te, ó Deus. Tu és meu amparo e meu libertador. Senhor, não te demores. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, nos ensina essa oração. Essa oração de quem, revelado aqui, tem muita intimidade com Deus, de quem foi elevado ao homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Nos condicione, Senhor, a aprendermos, Pai, cada vez mais desta palavra, para que nós possamos aplicar e viver essa realidade na nossa vida, Pai. Sabendo que o Senhor é um Deus provedor, sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas e que podemos chegar diante do Senhor pedindo essa pressa para que o Senhor nos socorra em tempo oportuno. Para a honra e glória do Seu nome e testemunho da sua igreja, Pai, é o que já lhe agradecemos, no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. O tema, como não poderia deixar de ser, socorro urgente, com ponto de exclamação desse tamanho. Socorro urgente. Irmãos, não diferente dos dias de Davi, nós vivemos dias em que a urgência parece querer dominar tudo. Em nosso caso, nós corremos para cumprir prazos, para alcançar metas e até tentar resolver sozinhos as crises que vão surgindo ao nosso caminho. E assim como Davi, no meio dessa urgência toda, muitos corações em nossos dias estão sobrecarregados, clamando por ajuda. E o livro dos Salmos nos ratifica, ou seja, nos confirma que não somos os primeiros a enfrentar tempos difíceis. Muito pelo contrário, gerações antes de nós já aprenderam que o socorro verdadeiro não vem da força humana, mas sim do nosso Senhor. O livro de Jonas, no capítulo 2, verso 2, no Antigo Testamento, Jonas, dentro do ventre de um peixe, ele ora dizendo assim: em meu desespero clamei ao Senhor,
E ele me respondeu: do ventre da morte gritei por socorro, e tu ouvistes o meu clamor. Essa oração intensa e curta que foi feita aqui, ela mostra exatamente a urgência que Jonatas necessitava ali naquele momento, não é? E reconhecendo que somente Deus é que poderia livrá-lo daquela situação impossível. Imagine, dentro da barriga de um peixe. No Novo Testamento, mas quando reparou o vento forte, ficou aterrorizado e começou a afundar. Senhor, salva-me, ele gritou. Mateus, no capítulo 14, verso 30. Pedro, ao caminhar sobre as águas, desviou os seus olhos de Jesus e começou a afundar. Clamou para Jesus e prontamente o Senhor segurou a sua mão, salvando ele da morte. Vão vendo exatamente quanto que nós dependemos desse Deus e quanto nós devemos pedir o seu auxílio. Aqui tem 2 exemplos, mas a Bíblia é repleta desses exemplos, mostrando exatamente as pessoas que se voltaram para Deus, receberam dele, né, a provisão, receberam dele o socorro, receberam dele aquilo que elas estavam buscando. Amém, irmãos? E não diferente exatamente de nós quando nós chegamos junto a ele. Ele conhece o nosso coração, a maneira que nós estamos ali necessitados, ele sabe exatamente da urgência das nossas petições, não é? E como um pai que se alegra a ver o filho feliz, pode ter certeza que ele vai nos auxiliar. Amém? O autor desses salmos foi o rei Davi, conhecido também como o homem segundo o coração de Deus, que está descrito em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14, como também em Atos, no capítulo 13, verso 22, está ali essa confirmação que Davi é o homem segundo o coração de Deus. A data provável dessa escrita está entre os anos de 1010 a 970 antes de Cristo, período esse que corresponde ao reinado de Davi sobre Israel. E esse foi um período de batalhas intensas contra nações inimigas que viviam ali ao redor de Jerusalém, não é? Como também contra inimigos internos que ameaçavam a sua liderança. Quem conhece a história de Davi sabe exatamente que até o seu filho Absalão quis, usurpar o seu trono, quis tomar posse do seu trono, entrou em guerra com o próprio pai. E Davi, em meio a vitórias e derrotas, ele aprendia cada vez mais a depender totalmente do Senhor, reconhecendo que é no Senhor que vinha a força dele, que vem a nossa força, Por isso que jamais nós podemos nos ausentar de pedir esse auxílio, porque Ele é o Deus provedor, Ele é o Deus que sabe de todas as coisas, Ele é um Deus onisciente. Diz a palavra que antes de abrirmos a boca, Ele já sabe o que nós vamos pedir. Mas é necessário que a gente entre com os nossos pedidos, com as nossas petições, para mostrar exatamente quanto humilde nós estamos, quanto frágeis nós estamos diante de situações. Quantas vezes nos vimos nessa vida em situação difícil? Quantas foram as vezes das quais a gente achava que não tinha saído? Conforme eu sempre digo aqui, quantas vezes a gente já sofreu por antecipação, esquecendo exatamente de buscar o alívio, o refrigério,
né, o socorro propriamente dito, a ajuda propriamente dito, em Deus que é capaz de fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou até pensamos. Amém, irmãos? E ao meditarmos nesse Salmo 70, nós somos levados a reconhecer que Deus é o refúgio e o socorro imediato do seu povo. E que em tempos de angústia, a nossa resposta deve ser clamar com fé e depender inteiramente da sua intervenção. E quando nós debruçamos exatamente sobre essa palavra, sobre esse salmo, sobre essa oração, nós encontramos aqui algumas petições que revelam a intensidade da busca do rei Davi por um socorro imediato, mostrando como a dependência total de Deus é essencial em momentos de angústia e aflição. Ao declararmos a nossa incapacidade, isso não tem demérito nenhum. Muitas coisas das quais já surgiram na nossa vida, voltando a dizer, achávamos que não tinha saída. E às vezes, pela uma autossuficiência, a gente esquece de pedir socorro para Deus, pedir pressa para Deus em determinadas coisas. Imagine agora quantas pessoas que estão no seu leito de morte, estão no hospital, desenganados, e não foi ensinado a pedir uma pressa para Deus, uma urgência para Deus com relação ao seu problema. Mas pastor, Deus não tem o tempo dele agir? Claro que tem. O nosso Cronos, é o nosso relógio humano, e o Kairos nós já sabemos que é o tempo de Deus. Mas pela intimidade, pela proximidade que eu tenho de Deus, eu posso pedir exatamente esse alívio imediato, conforme está aqui declarada nessa oração. Esse é um exemplo da qual nós devemos chegar a Deus com o coração verdadeiramente escancarado. Chegar até a Ele e apresentar exatamente todo o nosso sentimento, toda a nossa fragilidade, da qual o momento que nós estamos vivendo. E mais uma vez, não tem demérito em declarar a nossa fraqueza para Ele, porque conforme diz o apóstolo Paulo, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu não dependo mais só de mim, muito pelo contrário, eu tenho alguém que tem prazer em me auxiliar. Esse Deus piedoso, esse Deus amoroso, que conforme foi a abertura aqui, clame ao Senhor, toda a terra e proclame, porque Ele é o Pai das luzes, Ele é o Deus soberano, Ele é o nosso Pai, Pai do Senhor Jesus e Pai nosso, que se alegra em nos contentar. Claro, óbvio, que isso tudo diante do nosso merecimento, porque uma vez que nós não estamos merecendo, nem chegue até a Deus, porque primeiro que Ele tem, digamos assim, reside no seu ser, conforme estudávamos aqui ontem, reside no seu ser a misericórdia, reside no seu ser o amor. Então, dele nós só podemos esperar coisas boas. E olhando exatamente para essa personagem, o rei Davi, onde que ele mostra, aqui diversas petições, nós devemos exatamente copiar o posicionamento desse rei, que embora tenha pisado na bola, mas num determinado momento teve
o arrependimento, chegou diante de Deus com um coração contrito. E conforme cantamos aqui o louvor na semana passada, cantamos ele aqui ontem, um coração quebrantado e humilde não rejeita o Senhor. Ele sabe tudo de nós, Ele nos esquadrinha por inteiro. Amém, irmãos? Primeira petição, sobre o clamor urgente na ajuda de Deus. Verso 1. Olha a oração de Davi. Ó Deus, apressa-te em livrar-me. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Claro que na onisciência de Deus, Ele sabe exatamente o que Davi estava sentindo aqui nesse momento. E conforme Davi orou aqui, nós também podemos orar. Eu não sei qual que é o teu problema, mas Deus sabe. Eu não sei o que você está passando aqui agora, mas Deus sabe. Se tem urgência no teu problema, devemos imitar exatamente o posicionamento do salmista. Está aqui uma oração que agrada aos ouvidos do Senhor, porque é uma oração humilde, é uma oração sincera, é uma oração da qual, sem Ele, nós iremos sucumbir. E quando eu peço pressa a Deus, de livramentos, peço a Deus a pressa para o socorro, Ele sabe exatamente da minha fragilidade. Claro que muitas vezes eu estou sendo submetido a determinadas coisas nessa vida para que eu possa melhorar, mas por não conseguir captar a mente do Senhor, mas já compreendendo que na sua mente, no seu coração existe só bondade, só benignidade, só piedade, é a Ele que eu tenho que recorrer. Apressa-te em me livrar, apressa-te em meu socorro. Aqui Davi, ele não duvida da capacidade de Deus, apenas pede que ele haja, e haja de uma forma rápida a seu favor. Mais uma vez, olha um exemplo de oração da qual nós não devemos deixar de fazer. Eu sempre falo que nós devemos usar a palavra de Deus a nosso favor. Olha aqui uma palavra da qual, em momentos que nós estamos diante de problemas, estamos diante de situações das quais a gente não tem a resposta. Não tem a resposta humanamente falando, mas no espiritual, no sobrenatural, nós temos essa resposta, porque podemos encontrar em Deus todas as coisas. Ele se preocupa com todo o universo da nossa vida. Ele não se preocupa somente nos seus momentos, Ele não está contigo somente nos teus momentos de alegria, muito pelo contrário. Ele se entristece exatamente com os momentos das quais você fica triste. Ele é um pai. O pai sofre com a tristeza do filho. Na condição de pai imperfeito que somos, sofremos com a dor do nosso filho, que dirá o pai perfeito? O pai soberano, o pai imaculado. Nesta oração, clamando por urgência, Davi ele não apenas pede ajuda, mas implora por rapidez. Mais uma vez, o Cronos é o nosso relógio e o Kairos é o relógio de Deus. Mas nós sabemos que sem Deus, em determinadas situações, nós não conseguiremos.
Eu sempre falo que nós não devemos solicitar a ajuda de Deus somente nas macros situações, mas sim em todas. Porque se eu dependo de Deus em todas as coisas, eu até brinco aqui, em fazer um arroz, em vir aqui, e ir ali, pedindo exatamente a companhia de Deus, ainda que do nosso lado Ele está, mas da nossa boca saindo exatamente essa expressão: vem comigo, Senhor. Ele se agrada, porque Ele está sabendo exatamente que a gente quer a dependência dEle constante, ainda que Ele está conosco. Que o Salmo 21, verso 5 diz exatamente: é como se Ele fosse a sombra à nossa direita, Ele não se aparta de nós. Mas quando eu abro a minha boca, e coloco e convoco Deus nas pequenas coisas, lá no meu trabalho eu vou fazer alguma coisa simples que eu estou habituado a fazer, uma coisa que para mim é rotina. Mas se eu convoco Ele, como uma mulher convocaria Ele para fazer um arroz, eu tenho que pedir exatamente o auxílio de Deus para fazer um arroz, que até hoje eu não sei. Mas isso para a prática de vocês é uma coisa simples, é comum. Se eu estou levando a esse extremo, é para que realmente a gente declare que nós necessitamos dele 24 horas por dia, e não em situações apenas das quais a gente não tem saído. Aqui estamos vendo uma oração da qual Davi, ele está se entregando totalmente. O cara era um rei. Deus já havia dado uma série de batalhas para ele, mas ele pede o auxílio de Deus a todos os instantes. Ele conclama exatamente essa presença a todo momento na vida dele. Isso deixa claro para mim e para você que nós não podemos nos furtar dessa situação, muito pelo contrário, temos que imitar esse salmista, esse rei que foi exaltado ao homem segundo o coração de Deus. Ainda que em determinado momento da vida dele ele teve falhas, mas ele se corrigiu com Deus. Ele sabe exatamente que sem a dependência de Deus, ele só vai fazer coisa errada. Davi, ele não tenta controlar o tempo de Deus. Ele sabe exatamente do Kairos de Deus, sabe que Deus tem um tempo para todas as coisas. Mas a sua fé é tão confiante que ele leva a clamar por uma ação imediata. Se a tua fé sabe exatamente que você vai obter a resposta desse Deus, se a tua fé confirma exatamente que esse Deus vai agir com prontidão na tua vida, por que não pedir? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre. Essa é a base de toda a oração. Pedir pressa para Deus não é acelerar o processo dele no agir. Muito pelo contrário, é mostrar exatamente que você tem essa dependência, você tem essa fé, você confia verdadeiramente que no tempo oportuno você vai sair desse seu problema. Pela tua força? Não, pela dele. Essa urgência, esse apressa-te, Senhor, a meu socorro, apressa-te, Senhor, a meu favor. É que você está declarando que sem Ele, até você nem quer o resultado, você quer o resultado com Ele, para dar prova exatamente para Ele e para a igreja de Jesus, que com Ele você é mais que vencedor.
Sem Ele não somos nada. Com Ele nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Ó Pai eterno, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus piedoso. Davi, nessa oração fervorosa, ele revela a sua total dependência de Deus. Ele já tinha dado prova para esse Deus. Deus já tinha conquistado uma série de batalhas para ele. Deus derrubou Golias, Deus matou leão, Deus matou urso quando ele ainda era um menino e cuidava, do pastoreio das ovelhas. Deus deu N batalhas. Mas aqui, diante desse episódio, ele observando exatamente tudo, todas as vezes que ele clamou para Deus, todas as vezes que ele buscou Deus em oração, todas as vezes que ele engrandeceu a Deus como um Deus soberano, todas as vezes que ele buscou em Deus até mesmo as coisas pequenas do dia a dia dele. Nesse instante, esse problema, ele já sabe do resultado, ele não está sofrendo por antecipação, ele está pedindo exatamente essa pressa, porque ele sabe que Deus é o socorro presente. Naquilo que eu sempre falo e volto a frisar, tem pessoas declarando a sua sentença de perda, a sua sentença de derrota antes dos acontecimentos. Tem pessoas que antecipam exatamente o seu fracasso, esquecendo exatamente que tem um Deus a seu favor. Por quê? Ele é um resolvedor de problemas? Não, porque ele é um pai zeloso, é um pai amoroso e ele cuida de uma forma absoluta do seu filho. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. A oração sincera, em meio à dor, toca o coração de Deus. Ele não se atrasa, mas age com precisão e misericórdia. Ele já deu prova disso. Quantas coisas já te fez esse Deus? Olha para a tua vida, olha onde que você estava ontem, e olha onde que você está hoje. Olha quantas coisas que Deus já te livrou. Teve momentos na minha vida em particular, irmãos, que eu achava que eu não teria saída para determinadas coisas. Mas, conforme eu sempre falo, se eu for escrever simplesmente o livro da minha vida, vai dar quase que uma estante cheia de tantos livramentos que esse Deus me trouxe. A cada história que eu me submeti, que eu me comprometi com essa vida, Ainda ontem eu falava, de um testemunho, trouxe aqui um testemunho para a igreja, que num determinado momento na minha vida, eu tive um parceiro de negócio, e aonde que no andar da carruagem, por não conhecer esse Deus que eu conheço hoje, eu decepcionei essa pessoa. Mas Deus já estava ali agindo na minha vida, mostrando exatamente que o meu futuro seria bem melhor do que o meu passado e muito maior do que o meu presente. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia, obrigado, Senhor, por se importar com a minha vida. Obrigado por fazer coisas que eu até nem mereço. Obrigado, Senhor, por o Senhor ser esse Pai amoroso, esse Pai cuidadoso. Segunda petição, sobre o desejo pela justiça de Deus, versos 2 e 3. Davi, ele diz: passem vexame e humilhação os que procuram tirar-me a vida. Voltem atrás envergonhado os que se alegrem com a minha ruína.
Tanto Davi quanto Deus sabia exatamente os inimigos das quais ele estava aqui citando. Essa não é uma oração para que você prejudique o teu próximo, o teu inimigo, mas é uma oração de livramento, onde que Deus, no agir de Deus, essa pessoa, não é? Ela vai, por um determinado momento, perder essa batalha, para cair em si. Conforme o povo de Israel nos dá demonstração de que perdeu um monte de batalha, um monte de guerra, por insujeição, por indisciplina, né? As pessoas que não se sujeitam a Deus estão vulneráveis nessa vida. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, e ele fugirá de vós. Repreender qualquer força contrária, e ela fugirá de vós. Aqui Davi, ele não deseja uma vingança pessoal, mas ele confia que Deus trará vergonha aos que praticam o mal. Em outras palavras, eu sirvo a esse Deus me conhece, esse Deus está no meu deitar, esse Deus está no meu levantar, esse Deus está no meu caminhar. Eu não preciso fazer comparação com relação ao ímpio, eu não tenho essa necessidade, porque Deus esquadrinha todos. Assim como Ele me esquadrinha, Ele também esquadrinha os meus adversários. Ele sabe exatamente, não é, se aquela pessoa tem que ter a ousadia de me afrontar ou não. E essa oração, ela não se trata de uma vingança pessoal. Vejam, Davi, ele enfrentou até o próprio filho, Absalão. O filho quis o trono dele num determinado momento da vida. Achou que ele já estava velho demais para sentar no trono e começou a articular contra o próprio trono do pai. Davi entra em batalha com o próprio filho. O exército de Davi, não é, assume a condição de defender o reinado de Davi e assume uma batalha contra Absalão. Davi implora, Davi ora, não é? Ele clama para todos os seus generais que não tire um fio do cabelo de Absalão. Portanto, ele não quer uma vingança pessoal, como também ele não quer a vingança com relação ao inimigo. Ele sabe, não é, que se ele colocar todos os seus inimigos na mão de Deus, Deus vai agir da maneira correta. Deus vai dar uma lição para essas pessoas, das quais elas podem se voltar a Deus diante desse episódio. Nós não sabemos. Eu não sei o que você está atravessando, mas Deus sabe. Seja o que for que você está atravessando, não guerreie mais sozinho. Entregue essa batalha na mão do Senhor. Põe na mão do Senhor o que você não consegue fazer, porque pode ter certeza que Ele fará por você. Amém? Aqui, Davi, ele reconhece que a justiça pertence a Deus e não ao homem. Quantas vezes, ignorando isso, a gente tomou, não é, a iniciativa de guerrear com pessoas. Quantas vezes, né? Às vezes até mesmo pelo orgulho, né? Eu não vou perder para essa pessoa, eu não vou dar moral para esse cara, ou para essa empresa, ou sei lá para quem, né? Você brigou, você deixou de apresentar para Deus a justiça que você pode fazer diante das causas que adentram na tua vida. Muitas das causas das quais a gente enfrenta nessa vida, irmãos, é causa e consequência.
Tribulações foram as coisas que num determinado momento da nossa vida a gente fez e que a conta vai chegar. Se você lá atrás plantou chuva, é óbvio que você vai colher tempestade. Se você plantou discórdia, é óbvio que você vai colher inimizade. Esse é o processo natural das coisas. Mas eu posso ter plantado mal lá atrás sem Deus, mas hoje eu posso colher com Ele. Eu, na minha ignorância, conforme eu falei ontem aqui, eu fui chamado de uma pessoa que decepcionou um parceiro comercial num determinado momento. Você foi a decepção que eu tive na vida, alguém falou isso para mim. Não conhecia o Deus que eu conheço hoje. Hoje, conhecendo esse Deus que eu conheço, eu busco a todos os instantes livrar essa pessoa dos caminhos tortuosos que ela ainda anda nessa vida. Eu passo a exercer um discipulado através das minhas orações, através das palavras que eu encaminho para essa pessoa, para fazer exatamente com que ela tenha a oportunidade de acordar para a verdadeira vida, como eu acordei. Essas palavras, no momento que eu recebi ela, você foi a pessoa que mais me decepcionou nessa vida. Me feriu naquele instante, mas eu não coloquei isso no coração. Ao longo dos anos, Deus tirou até as raízes daquilo que teimavam em permanecer em mim. Hoje a minha vida, Deus é testemunha, sabe exatamente o quanto que eu intercedo para essa pessoa, o quanto eu busco exatamente a restauração dessa pessoa, o quanto que eu busco o encontro dessa pessoa com a pessoa que eu me encontrei. Cristo Jesus. Davi, ele declara que os adversários se alegram com a dor do justo, o que torna o clamor por justiça ainda mais legítimo. Coloca na mão do Senhor. Está sofrendo injustiça, seja no teu trabalho, nos seus negócios, coloque na mão de Deus. Peça exatamente a intervenção desse Deus soberano, esse Deus que sabe no seu devido valor e vai fazer exatamente com que o teu adversário aprenda uma lição. Você não é capaz de dar essa lição, mas Deus pode. A vergonha dos inimigos é resultado da ação justa de Deus e não da força de Davi, não da minha e da tua força. Sempre digo aqui que nós não temos poder de convencer ninguém. O que convence as pessoas, o que faz exatamente com que as pessoas mudem de opinião é a palavra de Deus, é o que sai da boca de Deus, é a voz de Deus. Confiar na justiça de Deus é um ato de fé e descanso espiritual. Esse verso mostra que o crente pode entregar seus inimigos nas mãos de Deus sem desejar mal a elas. O crente não deve revidar, mas sim confiar que Deus expõe o mal. O cristão pode orar por justiça sem perder o amor pelo próximo. Vão vendo que quando verdadeiramente nós colocamos na mão do Senhor todas as coisas, todos os problemas, qualquer situação da qual nós somos envolvidos, é Ele que tem a resposta certa para todas as coisas, para te atender na sua urgência, como também revelar o mal que essas pessoas estão te fazendo. Verso 3: sejam cobertos de vergonha os que dizem bem feito, bem feito.
O pedido de vergonha que Davi faz aqui é para pedir que Deus revele a verdade e desmascare todo tipo de malícia contra ele. Quando nós estamos nesse mundo, atendendo exatamente a voz desse mundo, não é? Nas nossas concorrências, nas nossas urgências, não é? Enfim, às vezes a gente é submetido em coisas das quais a gente não compreende, mas Deus, Ele sabe de tudo, Ele é que tem a resposta para todas as coisas. Às vezes a gente se acha injustiçado porque perdeu uma batalha, esquecendo que Deus já conquistou a guerra de toda a nossa vida. Esse Deus é soberano. E soberano em tudo, irmão. O pedido de vergonha que Davi ele faz aqui é para pedir que Deus revele a verdade e desmascare todo tipo de malícia contra ele. Vamos imaginar agora você com a sua empresa, não é? Você está sendo honesto, você está obedecendo exatamente os prazos das quais você está contratando, as pessoas estão contratando com você. Você sabe que o teu concorrente, o teu adversário age de uma maneira totalmente diferente da maneira que você age. Descansa no Senhor. Deus desmascara, Deus mostra, Deus revela. Deus tem o melhor para a tua vida. Não importa se perdeu um determinado projeto, Deus tem muito mais para você, infinitamente mais. Aquelas pessoas que dizem, né, bem feito, os chamados zombeteiros, né, aqueles que usam exatamente de zombaria, né? Zombarias cruéis. Davi pede que esses escarnecedores, esses zombeteiros, sejam envergonhados por sua maldade. Pai, o Senhor sabe como eu acho. O Senhor conhece exatamente, né, aquilo que eu posso fazer, o que eu tenho declarado que eu posso, né, nos meus negócios, nas minhas atitudes. O Senhor sabe exatamente da minha limitação, Deus. O Senhor sabe que eu posso até aqui, no mais, não é? Se essa pessoa está prometendo esse tipo de coisa, ela está fazendo um milagre, da qual que eu creio que não vem do Senhor. Portanto, eu peço o seu milagre, tanto na minha vida quanto na vida dela. Na minha vida, para que haja exatamente esse entendimento, e que cada vez mais eu me direcione buscando exatamente, não é, a resposta em Ti. E um milagre na vida dessa pessoa, que ela possa ter um encontro com o Senhor, conforme eu já me encontro contigo. Amém. Deus não ignora os sarcasmos dos ímpios. Ele vê e julga com justiça. Seja qual for a gozação que a pessoa pode ter tecido num determinado momento da tua vida, Deus vê e julga com justiça. Quando somos alvo de zombarias ou humilhações, podemos confiar que Deus não ignora o desprezo dos ímpios. Davi, ele transforma a zombaria em súplica, em clamor, conforme foi a abertura, da qual a Léo trouxe nesta manhã. Ele confia nesse Deus soberano, ele sabe exatamente que o louvor, o reconhecimento, o agradecimento nesse Deus
que fez ontem, faz hoje e fará por nós eternamente. É soberano a qualquer situação, a qualquer projeto, a qualquer coisa que nós formos desenvolver nessa vida. Isso nos ensina que em vez de revidar, né, pagar com a mesma moeda, nós podemos levar a nossa dor a Deus e encontrar nele o consolo necessário. O Senhor conhece todas as coisas, o Senhor sabe exatamente de tudo, Pai. Em Ti eu descanso. Entrego meus caminhos no Senhor, confio no Senhor e sei que tudo o Senhor fará. Deus é justo e age em defesa dos que são ridicularizados. Sabendo disso, o cristão pode enfrentar zombarias com fé e dignidade. Quando somos alvos de zombaria ou sarcasmo, gozações, podemos confiar que Deus vê e age. Ele não ignora a dor causada por palavras cruéis. Deus exalta os que confiam nele e confrontam os que se alegram com a queda alheia. Se alguém em determinado momento, pediu a tua ruína para Deus, fez uma oração que está voltando totalmente para ela. Aquilo que eu sempre falo, vai agora prestar um concurso público, não ore em detrimento de pessoas, prejudicando pessoas, ao contrário, peça exatamente a luz do entendimento, a luz do conhecimento que venha para a tua vida, como também da vida daquela outra pessoa. Não tenha com exclusividade a oportunidade que Deus coloca para todos. Terceira petição, sobre a alegria dos que buscam a Deus. Olha o que diz a palavra no verso 4: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam tua salvação, digam continuamente: seja Deus engrandecido. Tem pessoas que irão conhecer a Deus, verão exatamente, o tamanho do seu Deus, a soberania do seu Deus, através das suas atitudes. Deus, às vezes, Ele nos traz determinadas situações para que nós possamos apresentá-lo Ele para as pessoas. Seja qual for a situação da nossa vida, nós temos que olhar essa chance ou esse desafio como uma oportunidade para enaltecer a esse Deus, para engrandecer a esse Deus, conforme Davi pede exatamente que regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Se aquela pessoa que é o teu concorrente, se aquela pessoa que é o teu adversário não conhece esse Deus, e se você tiver a oportunidade de conversar com essa pessoa, abençoe. Eu sempre cito aqui, através da conversa que Deus estava tendo com Nicodemos, no capítulo 3 de João, aonde que ele explica exatamente o que Nicodemos tem que buscar, colocar, priorizar, esse Deus sobre todas as coisas, não em uma isolada. No capítulo 3, verso 30, Jesus ele está dizendo: é necessário que ele cresça e eu diminua. Eu sempre digo para a igreja, é um exercício difícil, mas é necessário. A própria palavra diz que é necessário que Deus cresça,
É necessário que Jesus cresça nessas situações às quais você está submetido, e você diminua. Diminua não nos seus valores, mas na sua compreensão, nas suas atitudes. Uma vez que você está tendo a atitude correta com o teu concorrente, com o teu adversário, você está entregando todo o teu projeto, toda a tua vida na mão do Senhor. Regozijar-se no hebraico é muito mais do que alegria. Regozijar-se no hebraico é viver em celebração contínua na presença de Deus, melhor dizendo, em meio às lutas todas das quais nós somos submetidos nessa vida. As pressas todas, as urgências todas das quais esse mundo nos condiciona. Seja Deus engrandecido é uma declaração pública de fé, é uma declaração que exalta o caráter misericordioso de Deus. Seja Deus engrandecido diante dessa indisposição com relação a que eu estou tendo agora com essa pessoa que quer ver o meu mal. Seja Deus engrandecido agora diante dessa pessoa que está querendo, usar de argumentos, usar de falsas promessas para conduzir o negócio dela melhor do que o meu. Seja Deus engrandecido. Põe na mão do Senhor, põe na mão do Senhor. Davi, nesse verso, ele nos lembra que o louvor e a adoração devem ser constantes. Louvar é reconhecer todos os feitos de Deus. Adorar é saber exatamente o que Deus é. Reconhecer e ter o conhecimento dos seus atributos, que Ele é um Deus onisciente, Ele é um Deus onipotente, Ele é um Deus, onipresente, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus piedoso, Ele é um Deus milagroso, Ele é um Deus por nós. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, esse louvor e adoração tem que ser contínuo dentro do meu coração, que principalmente confia na salvação de Deus sobre todos os aspectos da minha vida, e principalmente na minha própria vida, na sua própria vida. Mesmo ainda que as circunstâncias não mudaram. A verdadeira busca por Deus transforma o interior, gerando alegria que não depende das circunstâncias, mas da comunhão com o Senhor. Quem busca a Deus encontra a alegria verdadeira, mesmo em meio às lutas, pois a presença de Deus é fonte de regozijo constante. Amar a salvação é viver em gratidão diária, exaltação a Deus, e não apenas com palavras, mas com atitudes que refletem a nossa fé. Louvar e adorar a Deus continuamente é um sinal de maturidade espiritual. Mesmo em tempos difíceis, o coração ele tem que permanecer firme e repleto de toda a esperança. E a quarta petição, sobre a humildade de quem reconhece a sua fraqueza. Verso 5. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Mais uma vez ele diz aqui: apressa-te
Ó Deus, Tu és o meu amparo e meu libertador. Senhor, não te demores. Verso 5. Davi, ele encerra essa oração com um clamor profundo e pessoal, revelando sua vulnerabilidade e a sua total dependência em Deus. Davi termina o salmo como ele começou, com urgência, mas agora ele reafirma que Deus é o seu amparo e libertador. Ele sabe exatamente, não é, esse socorro que ele está necessitando, e ele sabe que Deus sabe o que ele precisa. Ele se reconhece como aflito e necessitado, mostrando que mesmo os grandes líderes espirituais enfrentam momentos de fragilidade. Deus sabe o que eu estou sentindo agora. Deus sabe exatamente o que você está sentindo agora. Apressa-te. Davi aqui faz uma intensa súplica, quase que desesperada, mas cheia de fé. O apelo de Davi, não te demores, revela exatamente essa urgência da alma que confia em Deus como o único socorro. A urgência de Davi revela que podemos clamar com intensidade, confiando que Deus não se ofende com a nossa pressa, mas nos acolhe em nossa dor. Reconhecer-se aflito e necessitado diante de Deus é um ato de humildade, que abre espaço para o socorro divino e a restauração. Às vezes, eu pego algo, sou defrontado com algo difícil. Considere esse algo difícil como uma oportunidade de você louvar a Deus sobre a conquista que virá. A urgência do clamor revela que Deus, mesmo em meio à dor, o coração do justo permanece voltado para Deus como a única fonte de socorro. Quando o coração clama, socorro, Senhor, o céu inteiro se move a nosso favor. Deus nunca ignora um pedido urgente feito com fé e sinceridade. O socorro de Deus pode parecer tardio, mas sempre chega no momento exato. No desespero, a fé nos lembra que só o Senhor é o nosso refúgio seguro. Assim como Davi confiou totalmente no Deus que ouviu e socorreu ontem, também podemos confiar no Deus que nos ouvirá e nos socorrerá hoje. Em cada súplica urgente, há uma certeza eterna, que Jesus é o nosso libertador fiel. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos, refletindo exatamente em tudo isso que o Espírito Santo trouxe, falou exatamente aí na tua mente e no teu coração. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de desespero, sentindo-se cercado pelo medo, pela dor ou pela incerteza. Assim como Davi clamou: ó Deus, apressa-te em livrar-me. Senhor, apressa-te em socorrer-me. Você também pode erguer a sua voz e confiar que Ele ouve o seu clamor. Não importa quão profundo seja a sua aflição, o nosso Deus é rápido em ouvir, fiel em agir
e poderoso para transformar qualquer situação. Entregue agora a sua ansiedade aos pés da cruz. Deixe que Ele seja o seu socorro urgente, o seu refúgio seguro e a sua vitória certa. Hoje é o dia de renovar a sua confiança. Clame com fé, pois aquele que nunca falhou não começará a falhar com você agora. Veja, irmãos, quantas provas já nos deu esse Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por podermos ter tido a oportunidade de meditar, Senhor, nesta oração, nesta poesia, nestes salmos, que Davi entregue exatamente toda a fragilidade a Ti, Senhor. Que nós possamos aprender exatamente desse salmo e aplicá-lo em todos os momentos da nossa vida, Pai, não necessariamente somente nos momentos das quais nós não encontramos saída, mas também nos momentos das quais a gente já domina as situações. Que possamos compreender, Senhor, que devemos concluir todos os nossos projetos, todas as nossas causas, juntamente contigo, seja ela pequena ou seja ela macro, Pai. Queremos, Senhor, sempre desfrutar do seu socorro presente, do seu socorro urgente para cada situação da nossa vida. Mais uma vez, sendo elas grandes ou pequenas, para que nós possamos cada vez mais colher testemunhos, Senhor, testemunhos para revelar às pessoas aquilo que o Senhor fez ontem, está fazendo hoje e fará por nós eternamente. Há muitas pessoas que estão hoje descrentes, muitas pessoas hoje que não sabem exatamente do seu poder, que age sobremaneira na nossa vida. Sabemos que as nossas impossibilidades, todas elas, Pai, acabam na sua possibilidade. Muito obrigado, Deus, muito obrigado por essa reflexão, por essa oração. É o que te agradecemos no nome sagrado do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Glórias a ti, Senhor.